dessa mãe e deste nenê, nesta tragédia onde mãe e filho perderam a vida eletrocutados. O filho teria encostado em algum lugar mais sensível que estava eletrificado, começou a se desesperar pelo choque que era aplicado naquele momento a ele, e a mãe foi tentar salvá-lo e os dois morreram. Tragédia absurda. Timon, esse final de semana, de luto, pensando no que aconteceu com a professora Diana Michele Machado Santos da Silva, de 30 anos, seu filho Pietro Vinícius Oliveira, de 6 anos, que morreram eletrocutados no bairro Formosa, em Timon. Nós vamos conversar agora com a tenente-coronel Nájera para falar sobre essas mortes causadas por acidentes domésticos. Acho que a primeira pergunta, né, que o senhor é saber como podemos ajudar ou salvar em situações como essa, né? Mais uma vez, bom dia, Yeltsin. Agora, ao meu lado, a tenente-coronel Nájera, do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí. Os acidentes domésticos têm sido responsáveis por muitas mortes. Como evitar acidentes domésticos como esse que aconteceu, principalmente com energia elétrica? Bom dia, seja bem-vindo, coronel. Bom dia a todos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é ter uma cultura preventiva. A gente tem que observar na nossa casa os possíveis riscos, né? A gente tem que conhecer o local que a gente mora, todos os pequenos detalhes. Inclusive, nessa situação de choque elétrico, nós precisamos saber onde fica a chave geral de energia. A primeira coisa a se pensar quando alguém toma um choque elétrico é desligar a energia geral do local. Claro que ali também naquela situação que estava mais próximo da mãe, poderia ser a tomada da máquina, né? Porque era uma máquina de lavar roupa que estava ligada a uma extensão. O erro já começa aí. A máquina de lavar roupas, ela não pode ser ligada a uma extensão. A máquina de lavar roupa, como todos os eletrodomésticos, devem ser utilizados numa tomada própria. Não se deve utilizar a extensão. E em se utilizando, insistindo em utilizar essa extensão, deve ser observado previamente, antes da utilização, as condições dessa extensão. Se essa extensão está em condições de uso, se ela tem algum local em que está puído, que está desencapado, ou que está com alguma quebra, que está com alguma perna solta, tem que ser observado isso. Para que, se estiver com algum defeito, ele não pode ser utilizado, que foi, ao que me consta, segundo informações de populares, a extensão estava desencapada, estava tocando no portão de ferro, né? Que é um ótimo condutor de eletricidade. A criança, ao tocar no portão de ferro, foi eletrocutada, a mãe ouviu o grito da criança, foi tocar na criança, que também acabou sendo eletrocutada. Então, nessa situação, se você não está perto da chave geral de energia, não está próximo à tomada para desligar a tomada do condutor de energia, então, o que você deve fazer é pegar uma madeira seca, não úmida, pegar uma madeira que seja seca e afastar essa pessoa do que está conduzindo energia. Porque se você vai de encontro, você vai ser eletrocutado também. Então, ou a madeira ou um material de borracha, que são péssimos condutores de energia. Agora, tem aquela história que a gente escuta, eu pelo menos escutava muito desde muito criança. Olha, quando pegar um choque, me dá um empurrão, ou me dá um chute. Tinha muito isso, principalmente no interior. Isso é perigosíssimo, né? Em última situação, né, em último caso de emergência, se você não tem à disposição esses materiais, você vai de costas para a pessoa e dá um empurrão, mas de costas, porque nessa situação a tendência é o choque te repelir. Agora, se você vai de frente, a tendência é você grudar na pessoa, é você ser eletrocutado e grudar. Mas se você vai e dá um empurrão de costa, a tendência é a pessoa cair para um lado e você para o outro. Mas também, se possível, tiver acesso, tirar o eletrodoméstico da tomada, o mais rápido possível, né?
Com certeza, como eu disse, o ideal é você cortar aquela energia que está passando para a pessoa, né? Então, o ideal é você desligar a tomada do eletrodoméstico, mas o mais correto é desligar a chave geral de energia do local, da residência. É só uma dúvida, geralmente a literatura mostra isso em casos como este, geralmente isso dura quanto tempo? Quanto tempo para um ser humano perder a consciência e ficar ali sendo eletrocutado até perder a vida? Quanto tempo, depois que a pessoa recebe uma descarga elétrica, ela acaba realmente morrendo? Não foi o caso, especificamente esse caso, podemos falar especificamente desse caso, onde a criança e a mãe morreram? Vai depender da descarga elétrica que ela recebeu, né? Da quantidade de descarga elétrica, da voltagem, da tensão do local. E vai depender também do sistema fisiológico. Às vezes tem pessoas que conseguem resistir a uma descarga elétrica e outras pessoas não. Vai depender da condição física da pessoa e da tensão que ela está recebendo. Um outro caso, me permite, Elton? Sim. Um outro caso também que, inclusive, as companhias elétricas chamam bastante atenção para aqueles equipamentos tipo UT, não deixar na tomada, a tomada muito baixa em residências, onde também há crianças. Isso tudo é importante verificar. Com certeza. Essas tomadas mais novas, elas já são recuadas, elas são mais para dentro, então já dificulta o acesso das crianças. Mas você tendo crianças em casa, o ideal é que você coloque aqueles taps nas tomadas, que você tampa esses buraquinhos para evitar que as crianças vão lá e coloquem objetos dentro desse buraquinho, porque o dedo já é mais difícil, né, nessas novas tomadas. Se tiver as tomadas mais antigas, o ideal é que elas sejam trocadas pelas mais novas, bem como toda a fiação elétrica da casa, ela deve ser constantemente revisada, para ver se necessita de alguma manutenção. E os eletrodomésticos sempre, toda vez que forem utilizar, tem que observar se eles estão em condições, se estão aterrados, né? A maioria dos eletrodomésticos hoje, os mais novos, já vem com aquela terceira perninha já na tomada para poder ter o aterramento. Então, é observar os seus eletrodomésticos se estão em condições de serem utilizados. Se não, descartem. Não utilizem T, né, os benjamins, que você coloca 2 eletrodomésticos funcionando ao mesmo tempo. O ideal é que a sua rede elétrica seja dimensionada para a quantidade de eletrodomésticos que você tem em casa. Ok, obrigado, Coronel. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia. Obrigado pelos esclarecimentos, tá bom? Obrigado. Vamos falar agora de tecnologia japonesa. A Nissan Frontier é a única picape do Brasil que tem 6 anos de garantia e